Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar com vocês, aqui no YouTube, com advogados, sobre a questão dos quesitos periciais em ações de reajuste. Essa é uma temática que vem sendo discutida mais corriqueiramente talvez nos últimos meses. Vamos lembrar que nem toda ação de reajuste tem perícia, mas em muitos casos ela acontece sim. Então, eu venho recebendo de alunos e não alunos no Instagram, em grupos de WhatsApp, perguntas relacionadas aos quesitos periciais. E principalmente na questão do advogado nessa situação de quesitação. Como assim, gente? Seguinte, quando a gente fala em quesitos periciais, o advogado, ele geralmente passa por uma situação de insegurança ao informar o cliente sobre a necessidade do assistente pericial. Eu chamo muita atenção para isso, por quê? Porque a indicação do assistente pericial não é obrigatória. E esse vídeo vai tratar um pouco sobre essa situação. Porque, veja bem, vamos supor que foi designada uma perícia. Geralmente, essa perícia é designada a pedido da seguradora ou da operadora de saúde. Quando essa perícia é designada, há a oportunidade, a faculdade da parte autora indicar um assistente. Esse assistente, ele é atuarial. Não é um assistente do advogado no sentido jurídico, não faz sentido. É de atuária, de cálculo. É a questão matemática e de comprovação de dados, de metodologia de cálculo atuarial. O advogado, ele não precisa ficar amedrontado com isso, com essa indicação do assistente. Então, o que eu aconselho a vocês? Vamos supor que foi designada uma perícia a pedido da operadora, saiu um despacho, geralmente padrão, facultando as partes informarem os quesitos e indicarem assistente pericial, que não é obrigatório. O que eu faço? Quando isso acontece, eu entro em contato com o meu cliente, claro, né? E informo ele, olha, foi designada uma perícia no seu caso, essa perícia para apuração atuarial foi pedido pela operadora. Como regra, é um direito da operadora em ver essa prova produzida. Então, eu, Iris, não me resigno quanto à produção dessa prova, certo? Então, se a operadora quer que seja produzida determinada prova na fase correta de saneamento do processo, ela tem o direito de ver essa prova produzida como regra. Até porque é ela que vai custear. Quando eu falo com o cliente, eu informo isso a ele, que foi designado a pedido da operadora, que é um direito da operadora, e que se ele quiser, ele pode indicar um assistente pericial. Tenho minha indicação, caso precise, coloco à disposição de vocês também, já indiquei várias vezes no grupo de reajuste, mas o que o cliente precisa saber é que é um ônus dele. É uma faculdade e um ônus. Não é uma obrigação. Ele pode não indicar. Ele pode dizer, não, eu não quero pagar, não quero ter mais um custo, não vou indicar assistente. E aí ele vai colher as consequências, boas ou ruins. Pode ser que saia uma decisão negativa por não ter uma aquisitação atuarial bem feita, por não ter uma impugnação ao laudo pericial bem feito por um assistente atuarial. Mas pode ser que não colha consequência nenhuma, que o laudo seja favorável, tudo bem. Eu informo a ele, e isso não deve ser uma preocupação do advogado no sentido de angústia. Para o cliente, o que eu falo é, olha, foi designada a perícia, você pode contratar um assistente atuarial, eu tenho a minha indicação, você não é obrigado nem a contratar a minha indicação, então, se você tiver uma pessoa que possa fazer isso, você pode indicar essa pessoa, se você não quiser contratar, você pode não contratar, essa é uma incumbência do cliente. E aí eu informo para ele, olha, eu acho importante, porque o que vai discutir a perícia atuarial é a atuária do cálculo, é a metodologia, é a matemática, é a fórmula. Então, para essa questão, eu não sou competente para discutir. Mas caso você não queira contratar, eu posso fazer a parte, claro, de quesitação do ponto de vista jurídico. Foram apresentados os documentos foram disponibilizados para o autor, a metodologia de cálculo, o cálculo da metodologia, ele possui supervisão no manual do beneficiário, no contrato de adesão. Então, são quesitos jurídicos. Agora, a parte atuarial eu não posso fazer, porque eu não tenho competência, não tenho a perícia necessária, o conhecimento necessário para realizar. O cliente, ele fica sabendo disso, eu falo para ele isso, ele contrata se quiser.
A maioria contrata nos meus casos. Sabe que é importante sabe que é importante e contrata. Quando acontece não contratar, fala pra mim, olha, não posso, não quero, não tenho dinheiro. Tudo bem também. Não é um motivo de angústia, certo? E aí é feita essa quesitação. Como é feita essa quesitação? Quem faz os quesitos originalmente é o advogado e o assistente atuarial, quando contratado, ele formula os quesitos matemáticos. Então são dois aspectos de quesitação, um jurídico, e aí são questões de prova, foi apresentada a documentação necessária, foi apresentado para o autor, possui previsão contratual, e tem a parte que é mais matemática dos documentos apresentados. Então os quesitos, eles são formulados conforme os autos, em cada tipo de situação. Por isso que não existe um modelo geral de quisitação que se aplique para todos os casos, porque depende das provas que foram apresentadas no processo, do que a gente está falando, se é coletivo, se é individual, se é falso coletivo, etc. Certo? E quando vem o laudo, a resposta, o laudo pericial, quando o perito junta ao processo esse laudo, o assistente pode, se for negativo, impugnar esse laudo. E aí o advogado também pode fazer isso. Então, se o argumento da impugnação for unicamente jurídico, vamos supor que é um laudo em falso coletivo. E aí, acontece muitas vezes, tá? E aí o perito diz que a matemática do cálculo está correta, porque é para isso que o perito ele está ali. É para analisar o cálculo, não a tese. Você pode impugnar do ponto de vista da tese jurídica, tipo, beleza, a matemática está certa, mas é um falso coletivo, e aí você se apega à questão da tese, ou a documentação não foi exibida, ou o perito se baseou em informações não tendo os autos, mas tem também o ponto de vista atuarial. Então, o assistente atuarial, ele também pode e deve, principalmente em casos coletivos, impugnar esse laudo pericial. Entendido? Então, não é um motivo de angústia. O assistente, ele deve ser facultado à parte, deve sim ser indicado pelo advogado. Então, tipo, dizer, olha, eu indico que você faça, até porque se vier uma improcedência e você não tiver possibilitado ao cliente contratar um assistente, o cliente pode vir a ficar insatisfeito com você, porque ele não teve essa possibilidade, essa faculdade, mas não é obrigatório. Se o cliente não quiser, vida que segue, ele vai colher os frutos das escolhas que ele faz. Advogado é profissão de meio, a gente faz todo o possível para chegar em um resultado positivo, um desfecho positivo, todo conhecimento técnico, mas se o cliente ele não quer ou não pode, infelizmente a gente vai ter que fazer o nosso melhor sem uma arma a mais, que seria o assistente atuarial. Beleza?